Ela só percebeu o tamanho do que havia feito quando ouviu o som da mala arrastando pelo corredor de mármore que ela mesma havia mandado instalar. Um som lento, pesado, que não era apenas o atrito da rodinha gasta contra o piso frio. Era outra coisa. Era o tipo de som que a gente carrega dentro do peito pelo resto da vida, mesmo quando finge que não ouviu. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Sua mãe não disse uma palavra ao cruzar a porta. Não chorou, não implorou. Apenas parou por um segundo, a mão na maçaneta, e olhou para trás com uma expressão que Vanessa jamais conseguiria descrever com precisão, mas que nunca mais conseguiria esquecer. Naquele olhar, havia algo que parecia calmo demais para o momento. Sereno demais. E foi esse silêncio, essa serenidade estranha, que começou a trabalhar dentro de Vanessa, feito um veneno de ação lenta. Ela ainda não sabia o que havia dentro daquela mala velha, de lona desbotada. Mas descobriria. E quando descobrisse, já seria tarde demais para mudar qualquer coisa. Vanessa Moraes tinha 38 anos, um apartamento de cobertura, no bairro mais valorizado de Belo Horizonte. Um cargo de diretora em uma empresa de logística com operações em 4 estados, e a convicção firme de que havia chegado onde estava porque mereceu cada centímetro do caminho. Ela não era cruel por natureza. Havia sido, durante anos, uma filha presente, atenciosa, que ligava toda semana e visitava a mãe nos feriados. Mas o sucesso faz coisas estranhas com certas pessoas. Vai chegando devagar. Vai ocupando os espaços que antes eram de gente, vai substituindo o afeto pela agenda e a paciência pela eficiência. Dona Jurema tinha 71 anos e havia chegado ao apartamento da filha há 3 meses. Não era visita, era necessidade. O bairro onde morava em Contagem havia mudado, o aluguel havia triplicado e o dinheiro da aposentadoria não esticava mais como antes. Vanessa havia concordado com uma falta total de entusiasmo, dando à mãe o quarto de despejo convertido às pressas, com uma cama de solteiro e uma janela que dava para o shaft do prédio. Jurema nunca reclamou do quarto, mas Vanessa notava como a mãe olhava pela janela fechada, às vezes, como se tentasse enxergar alguma coisa além daquela parede de concreto. Os 3 meses foram difíceis. Não porque Jurema fizesse barulho ou criasse confusão. Fazia exatamente o oposto. Acordava cedo, preparava café, deixava tudo arrumado, tentava ser invisível. O problema era que Vanessa havia se acostumado com o silêncio absoluto do apartamento, com a liberdade de comer na hora que quisesse, de andar de qualquer jeito pela cozinha às 2 da manhã, de existir sem testemunhas. A presença da mãe, por mais discreta que fosse, era uma presença, e presenças ocupam espaço. Presenças lembram coisas. O estopim foi uma sexta-feira à noite. Vanessa havia chegado tarde de uma reunião que não correu bem, o semblante fechado, a gravata afrouxada, a pasta jogada no sofá. Jurema estava na cozinha fazendo aquela sopa de legumes que Vanessa havia adorado a vida inteira e que agora simplesmente irritava, sem razão clara. O cheiro subia pelo corredor, denso e familiar, e por algum motivo esse cheiro foi a gota, não a sopa em si, o que a sopa representava. A mãe ali ocupando a cozinha dela, cozinhando como se aquilo fosse a casa delas duas, como se Vanessa ainda fosse a menina que precisava ser alimentada. Ela entrou na cozinha e falou sem preâmbulo, sem crueldade calculada, mas com uma frieza que às vezes é mais devastadora que a raiva. Disse que a situação não estava funcionando, que ela precisava do seu espaço, que havia falado com uma prima em Ipatinga que tinha um quarto disponível e que havia até conversado com essa prima, que era mentira, mas Vanessa precisava que a saída parecesse providencial, não expulsão. Disse que seria melhor para as duas, que eram personalidades fortes demais para dividir o mesmo teto.
Jurema desligou o fogo, limpou as mãos no pano de prato, ficou um momento de costas para a filha, o ombro levemente curvado, e depois virou com uma calma que Vanessa não esperava. Tudo bem, Vanessa. Você não precisa explicar. Só isso. Sem drama, sem lágrimas, sem acusação. Apenas aquelas 6 palavras que, ditas assim, naquele tom, valiam muito mais do que qualquer grito. Naquela noite, Jurema arrumou suas coisas. Não havia muito. Algumas roupas, um par de chinelos, fotografias, os remédios do coração, a Bíblia que ela nunca abria na frente de ninguém, mas que dormia na mesinha de cabeceira. Tudo foi para dentro da mala velha de lona que havia trazido quando chegou. A mesma que havia carregado em toda a mudança da vida, que tinha uma fechadura de metal enferrujada e um bolso interno no forro que a filha nunca havia se dado ao trabalho de notar. Na manhã seguinte, bem cedo, Jurema saiu. Vanessa dormia. E o som da rodinha gasta arrastando pelo corredor de mármore foi a última coisa que registrou antes de mergulhar de volta no sono, sem entender ainda que aquele som seria o marco antes e depois da sua vida. O dia passou ocupado. Reunião, almoço de negócios, relatório, telefonema, e-mail, decisão, reunião de novo. O apartamento estava silencioso como ela havia desejado. Às 10 da noite, com um copo de vinho na mão e a vista da cidade lá embaixo, Vanessa sentiu, pela primeira vez, algo que não soube nomear exatamente. Não era culpa. Ainda não. Era mais uma espécie de eco, um vazio com textura estranha, diferente do silêncio que havia desejado, como se o apartamento tivesse ficado grande demais de repente. Ela foi dormir sem ligar para a mãe. No dia seguinte, quando o celular tocou às 11h40 da manhã, Vanessa estava no meio de uma videoconferência. Viu o nome da mãe na tela e rejeitou a ligação. Depois ficou com aquilo na cabeça durante a reunião toda, respondendo a perguntas no piloto automático enquanto parte do pensamento ficava presa no nome que havia sumido da tela. Quando a videoconferência acabou, ela ligou de volta. Jurema atendeu no segundo toque. A voz estava firme, sem ressentimento aparente, sem choro, sem recriminação. Apenas aquela calma estranha de novo, que Vanessa já havia identificado como algo que devia temer sem saber exatamente por quê. Eu liguei porque achei que você merecia saber, começou Jurema. Não por mágoa, porque ainda sou sua mãe e mãe avisa. Vanessa franziu a testa. O que foi, mãe? Você me expulsou ontem. Deixa eu terminar, não precisa se justificar agora. Você me expulsou e eu fui embora com minha mala velha. Aquela mala que você nunca gostou de ver no canto do quarto, que achava feia, lembra? Eu levei ela porque ela é minha, e porque dentro dela tem alguma coisa que era sua também. O coração de Vanessa fez um movimento que ela não soube descrever. Não era medo ainda, era atenção. O tipo de atenção involuntária que o corpo produz quando percebe que alguma coisa importante está prestes a ser dita. Jurema continuou. No bolso interno da mala, o de forro bege que nunca fecha direito, tem um envelope. Dentro do envelope tem um papel dobrado em 4. Esse papel é um mapa. Não metáfora, não figura de linguagem. Um mapa de verdade, desenhado à mão pelo seu avô Valdomiro, quando ele ainda tinha os olhos bons e as mãos firmes. Esse mapa indica onde fica um baú enterrado na propriedade antiga da família, lá em Três Corações, que a família vendeu quando você tinha 3 anos e não se lembra. Um baú com fechadura tripla, a chave do qual ficou com sua avó Aparecida, que ficou com sua tia Ercília, que ficou comigo quando a Ercília morreu há 6 anos. Eu tenho as 3 chaves num saco de flanela vermelha dentro da mesma mala. Vanessa levou alguns segundos para conseguir falar. O que tem dentro desse baú? Joias da sua bisavó. Peças antigas, algumas com pedras que o seu avô mandou avaliar uma vez e preferiu não falar o valor para não mudar o jeito de ninguém se comportar. E barras de ouro. Não muitas, mas barras de ouro são barras de ouro, minha filha. O silêncio que se seguiu foi o tipo que ocupa o espaço inteiro de um ambiente.
Jurema falou de novo, com a mesma calma de sempre. Esse baú era para ser seu. Sempre foi. Você é minha única filha. E desde que sua avó me passou a guarda daquilo, a combinação era que quando eu fosse embora desse mundo, tudo ia para você. Mas eu decidi que vou fazer diferente agora. Não com mágoa, com clareza. Eu ainda estou viva, estou com saúde razoável e tenho todo o direito de decidir o que fazer com o que é meu. Vanessa sentiu o chão se mover. Não o chão real. O chão interno, aquela estrutura de certezas em que a gente pisa sem perceber. O que você vai fazer, mãe? Primeiro vou aproveitar. Faz 71 anos que eu abro mão de muita coisa. Vou chamar o Augusto, aquele advogado da família que você conheceu no velório da sua tia, e vou pedir para ele me ajudar a acessar o baú dentro das regras. Depois vou avaliar tudo. Depois vou viver. Vou viajar pelo Brasil enquanto o joelho aguentar. Vou comer bem. Vou me hospedar em lugares com janela que enxerga o horizonte de verdade. E o que sobrar, vou deixar por escrito num testamento para seus primos de Ipatinga, para a filha da Ercília, que não tem nem onde cair morta, para os amigos antigos e para alguns asilos da região que eu conheço e que precisam de tudo. A voz de Vanessa saiu diferente, menor, mais crua do que ela havia permitido em muitos anos. Mãe, por favor. Eu já te desculpei, Vanessa. Isso não está em discussão. O que você fez doleu, mas eu entendo quem você se tornou e por quê. Também me culpo por algumas coisas, mas desculpar não significa voltar atrás na decisão. Mãe, pelo amor, não faz isso. Você pode ficar aqui, você pode voltar. Eu errei, eu sei que errei. Me dá uma chance de corrigir. Jurema ficou quieta por um instante. Quando falou de novo, a voz estava igual. Nem mais fria, nem mais quente. Eu te amo, minha filha. Sempre vou te amar. Mas amor não é moeda de troca, e eu aprendi isso tarde demais para ensinar de outro jeito. A ligação encerrou. Vanessa ficou parada com o celular na mão por quanto tempo não sabia dizer. Depois começou a chorar. Não o choro contido de quem tem vergonha de si mesmo, mas o choro que vem de um lugar que a gente passa anos tampando, o choro que dói no peito antes de subir para os olhos. Ela chorou pela mãe, pela mala velha, pelo corredor de mármore, pelo cheiro da sopa que agora entendia que era amor e havia rejeitado como se fosse invasão. Chorou pelo bolso interno da mala que nunca havia se dado ao trabalho de conhecer. Pelos 71 anos de uma mulher que havia aberto mão de tanta coisa sem nunca apresentar a conta. Tentou ligar de volta 3 vezes. As 3 foram para a caixa postal. Nos dias seguintes, Vanessa viveu dentro de uma espécie de suspensão. Ia ao trabalho, cumpria suas funções com a mesma competência de sempre, mas o apartamento havia se transformado em outra coisa. Ela percebeu que havia um copo de Jurema esquecido na prateleira debaixo do armário da cozinha. Um copo simples, de vidro grosso, sem nada de especial. Ficou olhando para ele por tempo demais. Depois, colocou de volta no lugar exato onde estava. Encontrou também, embaixo da cama do quarto pequeno, uma meia que a mãe havia esquecido. Uma meia de algodão branco com uma listinha cinza no cano, do tipo que qualquer pessoa jogaria fora sem pensar. Vanessa dobrou a meia cuidadosamente e guardou na gaveta. Ela não conseguia parar de pensar no envelope, no mapa dobrado em 4, nas joias da bisavó que nunca havia conhecido, nas barras de ouro cujo valor o avô havia preferido não revelar. Em tudo aquilo que havia existido em silêncio, carregado dentro de uma mala velha por uma mulher que não havia reclamado do quarto com janela para o shaft, que havia feito sopa sem ser pedida, que havia dito apenas "você não precisa explicar" e arrumado as coisas sem drama. Vanessa ligou para um primo em Contagem e perguntou, com o cuidado de quem não quer deixar transparecer o tamanho da urgência, se ele sabia onde a dona Jurema estava. O primo foi solícito. Disse que a tia havia chegado 2 dias antes à casa de uma amiga antiga em Santa Luzia, uma mulher chamada Zulmira,
que havia trabalhado com ela anos atrás e com quem havia mantido amizade o tempo todo, que estava bem, que parecia até animada, que havia mencionado um advogado e uma viagem. Vanessa agradeceu e ficou quieta por um longo tempo depois de desligar. Ela foi até Santa Luzia numa tarde de quinta-feira. Pediu o endereço emprestado com o pretexto de entregar pertences que a mãe havia esquecido, o que era verdade pela metade. A meia estava na bolsa. O restante verdadeiro era que ela precisava ver a mãe. Precisava de um jeito que não havia sentido em muito tempo, talvez em anos, talvez desde antes do sucesso chegar e reorganizar todas as suas prioridades de trás para frente. A casa de Zulmira era pequena e barulhenta, com plantas em todo canto e um gato laranja dormindo no portão. Cheirava a café e a algo frito que Vanessa não identificou, mas que fez o estômago contrair de um jeito que não era fome. Jurema apareceu na porta antes que ela tocasse, como se soubesse. Mas não era premonição. Era simplesmente que o primo havia avisado que as pessoas falam, que o mundo dos que se amam é sempre menor do que parece. As duas ficaram se olhando na calçada por alguns segundos. Vanessa percebeu que a mãe parecia diferente. Não mais descansada, porque sempre havia sido assim, mais inteira, como alguém que havia tomado uma decisão difícil e estava em paz com ela. Eu trouxe sua meia. Foi a única coisa que Vanessa conseguiu dizer antes que a voz travasse. Jurema olhou para a meia na mão da filha e um sorriso pequeno apareceu no canto dos lábios. Entrou, minha filha. Zulmira fez café. Sentaram na mesa da cozinha. Zulmira sumiu discretamente para outro cômodo com o tato de quem entende que certas conversas precisam de espaço. O gato laranja entrou pela janela aberta e se instalou numa cadeira, como se também tivesse sido convidado. Vanessa tentou falar tudo de uma vez e não conseguiu falar nada com coerência. Misturou desculpa com pergunta, culpa com curiosidade, arrependimento com a sombra distante do interesse no baú que ela se odiava por não conseguir afastar completamente. Jurema deixou a filha falar sem interromper. Quando Vanessa terminou, com os olhos vermelhos e as mãos cruzadas sobre a mesa como uma criança esperando um veredicto, a mãe ficou quieta por um momento. Depois falou, não sobre o baú, não sobre as joias ou o ouro ou o testamento. Falou sobre o tempo, sobre os anos em que havia trabalhado como auxiliar de escritório para pagar as aulas de cursinho da filha. Sobre as noites em que havia costurado o uniforme de escola, alheio, para completar o mês. Sobre a vez em que Vanessa havia passado no vestibular e ela havia chorado sozinha no banheiro porque precisava de um lugar sem testemunha para ser feliz daquele tamanho. Sobre como havia assistido a carreira da filha crescer e havia sentido um orgulho que não tinha palavras adequadas em nenhum idioma que conhecesse. E depois, sem acusação, disse que havia chegado um momento em que percebeu que a filha havia confundido independência com invulnerabilidade, que havia construído uma versão de si mesma que não precisava de ninguém, e que essa versão era competente, eficiente e muito bem-sucedida, mas que havia deixado para trás alguma coisa que não se recupera com dinheiro. Vanessa não respondeu, porque não havia resposta que não fosse inadequada. O Augusto já foi acionado, disse Jurema por fim. Vamos providenciar a documentação para acessar a propriedade de Três Corações. A família que comprou o terreno construiu uma casa nova, mas o baú está enterrado num ponto que não foi afetado pela construção. Seu avô foi muito cuidadoso com isso. Eu sei exatamente onde fica. E o testamento? Vanessa perguntou em voz baixa. Já está sendo redigido. As duas ficaram em silêncio por um tempo. Lá fora uma buzina passou. Um cachorro latiu de longe. O mundo continuou seu movimento sem pedir licença. Você vai me desculpar de verdade? Vanessa perguntou. Já te desculpei na mesma hora, minha filha. Mas desculpar e mudar de decisão são coisas separadas. Você precisa entender isso. Vanessa entendeu.
ou começou a entender. Nos meses que se seguiram, Jurema fez exatamente o que havia prometido naquela ligação. O Augusto tratou de tudo com a diligência de quem conhece a família há décadas. A negociação com os proprietários do terreno em Três Corações levou tempo e alguma delicadeza, mas chegou a um acordo que permitiu o acesso ao ponto exato indicado no mapa. Jurema foi pessoalmente. Levou Zulmira. Deixou a filha de fora daquela primeira vez e Vanessa, quando soube, entendeu que havia razão naquilo, mesmo que a exclusão tivesse doído de um jeito novo. O baú estava lá, exatamente onde o mapa indicava. A terra ao redor havia sido perturbada pelos anos e pela chuva, mas o baú era de ferro reforçado, do tipo que o tempo respeita. As 3 chaves abriram as 3 fechaduras na ordem certa, e quando a tampa subiu, o cheiro de décadas fechadas subiu junto, denso e estranho, como o tempo se materializando no ar. Vanessa soube dos detalhes pelo primo, que soube por Zulmira, que não tinha intenção de falar, mas que era do tipo que não consegue guardar novidade grande por muito tempo. As joias eram muitas e antigas, colares, brincos, pulseiras, broches de uma época em que joias eram feitas para durar gerações. E as barras de ouro eram 6. 6 barras pequenas, mas 6 barras de ouro são 6 barras de ouro, como Jurema havia dito. A avaliação levou semanas. O valor total, quando veio, fez o advogado Augusto ficar quieto por um momento antes de dizer o número em voz alta. Jurema ouviu o número e foi viajar. Começou pelo Nordeste, depois a Amazônia, depois o Sul. Mandava para a filha fotos sem legenda, às vezes com legenda de uma linha. Uma fotografia de um pôr do sol em Jericoacoara, sem nenhuma palavra. Uma foto do encontro das águas em Manaus, com a palavra linda embaixo. Uma foto dela e Zulmira rindo numa churrascaria em Porto Alegre, com a legenda "A Zulmira comeu 3 espetos". Vanessa guardava cada foto. Às vezes ficava olhando por tempo demais para a imagem da mãe, sorrindo num lugar novo, e sentia coisas que não sabia nomear com precisão. Orgulho, alívio, tristeza, culpa residual, e uma espécie de beleza estranha e dolorosa em ver uma mulher de 71 anos vivendo como se o tempo não tivesse sido desperdiçado, mesmo que parte dele tivesse sido. O testamento foi finalizado antes da segunda viagem. Vanessa ficou sabendo por Augusto que havia sido procurada para assinar como testemunha de um documento que não era sobre ela, o que foi a parte mais difícil de todo o processo. Ela assinou. Não disse nada sobre o conteúdo. Abraçou a mãe no corredor do cartório com uma firmeza que tentava compensar tudo que havia chegado tarde. Jurema correspondeu ao abraço. E então olhou para a filha com aquela expressão que Vanessa havia aprendido, com muito custo, a não subestimar. "Você vai ficar bem", disse a mãe, "não porque você vai receber alguma coisa no testamento, mas porque você está aprendendo, e aprender dói, mas não mata." Vanessa ficou com essa frase por muito tempo. Anotou em algum lugar que não era o celular, porque sabia que certas coisas precisam ser escritas à mão para serem absorvidas. O testamento dividia o que sobrava entre os primos de Ipatinga, a filha da tia Ercília, Zulmira, outros amigos antigos e os asilos que Jurema havia visitado pessoalmente antes de decidir. Havia um trecho pequeno para Vanessa, não em valor, em palavras. Jurema havia pedido que o advogado incluísse uma carta para a filha que seria entregue somente depois, na hora certa, e que não era para ser lida antes. Vanessa não leu antes, não porque não quis, mas porque havia alguma coisa em respeitar aquilo que havia sido pedido que parecia o menor gesto possível diante de tudo que havia acontecido. Os meses continuaram. Jurema viajou mais. Adoeceu uma vez. Algo do coração que já era esperado pelos médicos, ficou internada por alguns dias em Fortaleza, recuperou-se, recusou a volta antecipada. Vanessa foi até ela assim que soube.
Jurema a recebeu no quarto do hospital com o mesmo sorriso de sempre e disse que estava exagerando e que a vista da janela dava para o mar e que era a janela mais bonita que havia dormido embaixo em toda a vida. Ficaram 2 dias juntas em Fortaleza depois da alta. Andaram na beira do mar de manhã cedo, quando a areia ainda estava fria e quase não havia ninguém. Jurema andava devagar, o joelho reclamava, mas andava. Vanessa ficou ao lado, sem forçar o passo. Falaram de coisas pequenas, da infância de Vanessa, de um cachorro que haviam tido e que ela havia esquecido completamente, de um vestido verde que a mãe havia costurado para a formatura do 1º grau e que havia ficado torto na barra, mas que Vanessa havia usado com orgulho mesmo assim. Foi a conversa mais longa e mais honesta que haviam tido em décadas, talvez a mais honesta de todas. Jurema voltou para as viagens depois disso. Vanessa voltou para Belo Horizonte. As fotos continuaram chegando, com legendas cada vez mais longas, o que Vanessa interpretou como bom sinal. O testamento foi cumprido 3 anos depois, quando Jurema morreu dormindo numa pousada em Tiradentes, no inverno, com a janela levemente aberta e o cheiro de lenha entrando pelo quarto. Zulmira estava no quarto ao lado e disse que a noite havia sido tranquila, que Jurema havia jantado bem, havia comentado sobre as estrelas, havia dito que estava com sono e havia ido dormir sem mais nada. Era a morte que ela merecia. Isso foi o que o primo disse no velório e Vanessa não conseguiu discordar. A carta chegou às mãos de Vanessa no dia seguinte ao enterro, conforme havia sido combinado com o advogado. Era curta, 3 parágrafos. Jurema sempre havia sido econômica com as palavras quando o assunto era importante. O 1º parágrafo dizia que ela havia perdoado a filha de verdade, sem guardado, e que queria que Vanessa soubesse disso sem dúvida. O 2º dizia que o baú e tudo o que havia nele havia sido o segredo mais bem guardado da família por mais de 40 anos. E que Jurema havia carregado esse peso com cuidado porque sabia que riqueza revela caráter e que havia esperado a vida inteira para ver que caráter a filha tinha de verdade. Que a resposta não havia sido a que ela esperava, mas que a história não havia terminado onde ela imaginava. O 3º parágrafo dizia apenas o seguinte: dentro do forro da mala velha, no bolso que fica embaixo do bolso interno, o que não aparece de imediato, tem uma 2ª dobra. Dentro dessa dobra tem um 2º envelope. Eu nunca mencionei esse envelope. Abre quando estiver pronta. Vanessa foi até a mala velha naquela mesma tarde. A mala havia ficado com ela desde Fortaleza, quando Jurema havia insistido em deixar a bagagem mais pesada com a filha durante a internação e nunca havia pedido de volta. O que Vanessa entendia agora como intencional. O bolso interno estava lá. O envelope que havia dado origem a tudo, mas embaixo dele, costurada com linha escura no forro de bege desbotado, havia uma dobra que só aparecia se você procurasse. Vanessa passou os dedos devagar. Sentiu o papel através do tecido. O envelope era menor que o 1º. Dentro havia um papel dobrado em 2. Não era um mapa. Era uma lista de nomes, datas e quantias. Nomes de pessoas que Jurema havia ajudado ao longo de décadas, sem nunca falar para ninguém. Quantias pequenas e grandes. Datas que cobriam quase 30 anos. Uma mulher que havia fugido de um casamento ruim e precisava de passagem. Um jovem que havia perdido o emprego com filho pequeno. Uma menina que precisava de óculos e cuja família não tinha condição. A filha da tia Ercília, antes do testamento, antes de qualquer coisa formal. Zulmira, antes da amizade se consolidar no nível que havia chegado. E no final da lista, a última entrada, com a data de 2 anos atrás, o nome de Vanessa. E ao lado, uma quantia. E ao lado da quantia, 3 palavras escritas à mão com a letra firme e levemente inclinada de Jurema. Ela não sabe. Vanessa releu as 3 palavras muitas vezes. Depois entendeu. Havia uma conta bancária,
Uma conta aberta em nome de Vanessa há 2 anos, alimentada com uma parte do que havia vindo do baú, que Jurema havia mantido em segredo porque não queria que a filha soubesse antes de aprender o que precisava aprender. Era um valor que mudaria a vida de qualquer pessoa. Não que Vanessa precisasse, mas não era sobre precisar. Era sobre uma mãe de 71 anos que havia sido expulsa de casa com uma mala velha de lona. E que mesmo assim, havia pensado na filha, que havia planejado, guardado, esperado, que havia punido com sabedoria e perdoado com profundidade, que havia vivido os últimos anos como queria e mesmo assim nunca havia parado de amar. Vanessa ficou no chão do quarto pequeno com a mala velha aberta no colo por um tempo que não soube medir. O gato laranja de Zulmira não estava ali, mas ela quase sentiu sua presença. A janela do shaft havia sido substituída por uma janela de verdade que ela havia mandado abrir na parede quando reformou o apartamento meses antes. E a luz da tarde entrava agora por ali, inclinada e dourada, do jeito que a mãe teria gostado. Ela não chorou de imediato. Ficou apenas com aquele papel na mão, com aquela lista, com aquelas 3 palavras no final, e respirou fundo o ar do quarto que havia sido pequeno demais para uma mulher grande demais. Depois dobrou o papel com cuidado, colocou de volta no envelope, colocou o envelope de volta no forro da mala e fechou o bolso com os dedos devagar, como quem fecha algo que merece ser tratado com reverência. A mala ficou no canto do quarto, não como objeto esquecido, como presença. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.